Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo Bíblico, Salmos 104 verso 29. Nova Bíblia Viva. Introdução: o Salmo 104 é um hino de louvor à majestade e ao poder criador de Deus. O salmista contempla a vastidão e a complexidade da criação, desde os céus até os oceanos, reconhecendo a mão de Deus em cada detalhe. O versículo 29, em particular, destaca a dependência absoluta de toda a criação em relação a Deus para a sua existência e sustento. Ele serve como um lembrete da fragilidade da vida e da soberania divina sobre todas as coisas. Sem o cuidado contínuo de Deus, a criação, incluindo nós, não poderia persistir. Contexto histórico. Embora a autoria específica do Salmo 104 seja incerta, ele provavelmente foi escrito durante o período do Segundo Templo, após o exílio babilônico. O Salmo ecoa temas presentes em Gênesis 1, o relato da criação, mas não é uma mera repetição. Em vez disso, é uma reflexão poética e teológica sobre a obra criadora de Deus. O contexto cultural da época era de reconstrução e renovação da fé judaica. O salmista, ao contemplar a natureza, reafirma a crença em um Deus poderoso e providencial, que sustenta o universo e se importa com suas criaturas. Os versículos anteriores do Salmo 104 detalham a provisão de Deus para a vida, desde a água que sacia a sede dos animais, Salmo 104 versos 10 ao 11, até o alimento que nutre o homem, Salmo 104 versos 14 ao 15. Essa abundância contrasta fortemente com a desolação que ocorre quando Deus esconde o seu rosto, Salmo 104 verso 29, enfatizando a sua importância vital. Interpretação: o versículo 29 do Salmo 104, mas quando o Senhor esconde o seu rosto, ficam completamente desorientadas. Se tira o fôlego, eles morrem e voltam ao pó da terra, revela uma verdade fundamental sobre a relação entre Deus e a criação. Do ponto de vista teológico protestante, este versículo sublinha a doutrina da sustentação divina. Deus não apenas criou o mundo, mas também o sustenta ativamente a cada momento. A vida, em todas as suas formas, é um presente contínuo de Deus. Quando Deus esconde o seu rosto, uma metáfora para a retirada do seu cuidado e provisão, a criação entra em colapso. A morte é vista como o retorno ao pó da terra, de onde fomos tirados, Gênesis 2 verso 7. Este versículo também reflete a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Ele tem o poder de dar e tirar a vida, e toda a criação está sujeita à sua vontade. Para o crente contemporâneo, este versículo serve como um lembrete da nossa total dependência de Deus. Devemos reconhecer que a nossa vida, a nossa saúde e o nosso sustento são dons da graça divina. Devemos viver em gratidão e humildade, buscando a face de Deus em todas as coisas. O versículo também nos convida a refletir sobre a fragilidade da vida e a importância de vivermos de maneira que honre a Deus. Veja as referências. Gênesis 2 verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Este versículo do Gênesis estabelece a base para a compreensão da criação do homem a partir do pó e da infusão do fôlego da vida por Deus. O Salmo 104 verso 29 ecoa essa imagem, mostrando que a retirada desse fôlego resulta na morte e no retorno ao pó. A conexão com Gênesis reforça a ideia de que a vida é um dom de Deus e que a morte é o reverso desse dom.
Jó 34 versos 14 ao 15, se ele pusesse o seu coração contra si mesmo, e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Este versículo do livro de Jó apresenta uma perspectiva semelhante à do Salmo 104 verso 29. Ele enfatiza o poder de Deus sobre a vida e a morte, mostrando que, se Deus retirasse o seu espírito e fôlego, toda a criação pereceria. A conexão com Jó reforça a ideia da soberania de Deus e da nossa dependência absoluta dele para a nossa existência. Esses versículos complementares realçam a mensagem central do Salmo 104 verso 29, a vida é um dom precioso de Deus, e a nossa existência depende inteiramente do seu cuidado e provisão contínuos. Eles nos lembram da nossa fragilidade e da nossa necessidade de buscar a Deus em todas as coisas. Estudo bíblico, Salmos 104 verso 30. Introdução: o Salmo 104 é um hino de louvor à majestade e ao poder criador de Deus. Ele celebra a maneira como Deus estabeleceu e sustenta o universo, desde a criação da terra e dos céus até o cuidado com os animais e o provimento do alimento para a humanidade. O versículo 30, quando sopra o seu fôlego, novos seres são criados para manter esta terra sempre cheia de vida. É um ponto crucial no poema, pois revela a contínua atividade criativa de Deus, não apenas no passado, mas também no presente, garantindo a renovação e a vitalidade da criação. Este versículo, portanto, conecta-se diretamente com o tema central do Salmo, a soberania e o poder sustentador de Deus sobre toda a criação. Contexto histórico. Embora a autoria específica do Salmo 104 seja desconhecida, a maioria dos estudiosos o situa no período pós-exílio, quando Israel estava reconstruindo sua fé e identidade após o cativeiro na Babilônia. O Salmo ecoa temas da criação encontrados em Gênesis 1, mas com uma ênfase maior na beleza e na ordem do mundo natural. O autor demonstra um profundo apreço pela natureza, observando detalhes como os rios que saciam a sede dos animais, verso 11, os pássaros que fazem seus ninhos, verso 12, e o ciclo do sol e da lua, verso 19. O Leviatã, verso 26, uma criatura marinha mítica, é mencionado como parte da criação de Deus, demonstrando que mesmo as coisas que podem parecer assustadoras ou incontroláveis estão sob o seu domínio. O reconhecimento da dependência de toda a criação em Deus para o alimento, versos 27 ao 28, e a menção da morte e do retorno ao pó, verso 29, estabelecem um contraste com o poder criativo e renovador de Deus, expresso no versículo 30. Interpretação: do ponto de vista teológico protestante e trinitário, o fôlego mencionado no Salmo 104 verso 30 pode ser interpretado como o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Assim como o Espírito Santo pairava sobre as águas na criação, Gênesis 1 verso 2, ele continua a ser o agente da criação e da renovação. Este versículo não apenas afirma a criação original, mas também a contínua obra de Deus em sustentar e renovar a vida na terra. A morte e a decadência são parte da realidade da criação, verso 29, mas o fôlego de Deus traz nova vida e vitalidade. Isso se alinha com a crença cristã na ressurreição e na promessa de uma nova criação. Para os crentes contemporâneos, este versículo oferece esperança e encorajamento. Em meio aos desafios da vida, podemos confiar que Deus está ativamente trabalhando para trazer renovação e vida nova. Além disso, o versículo nos lembra da nossa responsabilidade de cuidar da criação, pois ela é um presente de Deus e um reflexo da sua glória.
Reconhecer o papel do Espírito Santo na criação também nos convida a buscar a sua presença e poder em nossas vidas, permitindo que Ele nos renove e nos capacite a viver de acordo com a vontade de Deus. Veja as referências. Gênesis 1 verso 2, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Este versículo do relato da criação em Gênesis estabelece a presença e a atividade do Espírito Santo desde o princípio. Assim como o Espírito Santo pairava sobre as águas, trazendo ordem e vida ao caos, o fôlego de Deus no Salmo 104 verso 30 continua a trazer vida e renovação à criação. João 3 verso 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus usa a imagem do vento para descrever a obra misteriosa e poderosa do Espírito Santo. Assim como o vento é invisível, mas seus efeitos são evidentes, o Espírito Santo trabalha de maneiras que nem sempre podemos compreender, mas que resultam em transformação e vida nova. Este versículo ajuda a entender o fôlego de Deus no Salmo 104 verso 30 como uma força vital e transformadora, que opera de maneiras misteriosas e poderosas para sustentar e renovar a criação. Estudo bíblico, Salmos 104 verso 31. Nova Bíblia Viva. Introdução: o Salmo 104 é um hino de louvor à criação divina. Celebra a majestade, o poder e a sabedoria de Deus demonstrados em cada aspecto do mundo natural. Desde a formação da terra e dos mares até o sustento da vida vegetal e animal, o salmista reconhece a mão providencial de Deus. O versículo 31, deem glória ao Senhor para sempre. Assim o Senhor se alegrará com aquilo que fez. Serve como um ponto culminante, um chamado à adoração contínua e um reconhecimento de que a alegria de Deus reside em sua criação florescendo e sendo devidamente apreciada. Contexto histórico. Embora a autoria exata do Salmo 104 seja incerta, seu estilo e conteúdo indicam uma possível data pós-exílio, quando os israelitas estavam reconstruindo sua fé e identidade após um período de grande sofrimento. O Salmo ecoa temas do livro de Gênesis, especialmente o relato da criação, mas expande e personaliza esses temas em um louvor vibrante. A repetição de elementos como a luz, a água, a terra e os animais, com Deus no controle e sustento de todos eles, ressalta a ordem e a beleza do mundo criado, um contraste com o caos e a incerteza que os israelitas podem ter experimentado no exílio. O Salmo convida a reflexão sobre o cuidado de Deus para com sua criação e a dependência de toda a vida nele. Interpretação: dentro de uma perspectiva teológica protestante e trinitária, o Salmo 104 verso 31 nos convida a uma resposta contínua de louvor e adoração. Deem glória ao Senhor para sempre. É um chamado para reconhecermos a Trindade como a fonte de toda a criação e sustento. É Deus Pai quem planejou e criou o universo com sabedoria. É Deus Filho, o Logos divino, através de quem todas as coisas foram feitas, João 1 verso 3. É Deus Espírito Santo quem paira sobre a criação, dando vida e sustentando-a, Salmo 104 verso 30. Quando reconhecemos a glória de Deus em sua criação, participamos da alegria que Ele sente em sua obra. A frase "assim o Senhor se alegrará com aquilo que fez", revela que a adoração humana é valiosa para Deus. Não porque Ele precise de nosso louvor para validar sua obra, mas porque nosso reconhecimento e gratidão refletem a beleza e a ordem que Ele intencionalmente projetou no universo. Para os crentes contemporâneos, este versículo nos chama a uma vida de louvor constante, expressa não apenas em palavras,
mas também em ações que honrem e preservem a criação de Deus. Devemos buscar viver em harmonia com o meio ambiente, demonstrando gratidão pelos dons que recebemos e promovendo a justiça e a bondade em todas as áreas de nossas vidas. Veja as referências cruzadas. Apocalipse 4 verso 11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Este versículo do Apocalipse ecoa o tema central do Salmo 104, a saber, a dignidade de Deus em receber glória e honra por sua obra criadora. Assim como o salmista convida a dar glória a Deus para sempre, Apocalipse 4 verso 11 proclama que Deus é intrinsecamente digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criou todas as coisas. Romanos 11 verso 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo, em Romanos, resume a totalidade da existência de todas as coisas em Deus. Dele originam, por ele são sustentadas, e para ele existem. Este versículo ressalta a soberania e a centralidade de Deus em toda a criação, o que, por sua vez, justifica o louvor e a adoração que lhe são devidos eternamente. Assim como o Salmo 104 verso 31 convida a dar glória a Deus para sempre, Romanos 11 verso 36 proclama que a glória pertence a Deus eternamente, sublinhando que todos os aspectos da vida e do universo devem ser direcionados para a sua glória. Estudo bíblico, Salmos 104 verso 32. Nova Bíblia Viva. Introdução: o Salmo 104 é um hino de louvor à majestade e ao poder criador de Deus. Ele celebra a maneira como Deus sustenta e governa toda a criação, desde os céus e a terra até os animais e as plantas. O versículo 32, basta um olhar e ele faz a terra tremer, com um simples toque ele faz as montanhas arderem em chamas. Destaca a imensa força e autoridade de Deus sobre a natureza, enfatizando a sua capacidade de influenciar e transformar o mundo com facilidade. Ele serve como um ponto culminante na descrição do poder divino presente em toda a criação. Contexto histórico. Embora não possamos determinar com precisão o autor ou a data exata de composição do Salmo 104, ele provavelmente foi escrito durante o período do Segundo Templo, após o exílio babilônico. O Salmo reflete uma profunda apreciação pela beleza e ordem da criação, ecoando temas encontrados no livro de Gênesis. A imagem de Deus controlando as águas, versículos 6 ao 9, providenciando alimento para os animais, versículos 27 ao 28, e estabelecendo ciclos naturais, versículos 19 ao 23, ressalta a crença na soberania de Deus sobre todo o universo. O salmista, ao contemplar a vastidão e a complexidade da criação, expressa admiração e reverência, reconhecendo que tudo existe e subsiste pela vontade de Deus. A menção do Leviatã, versículo 26, uma criatura marinha colossal, pode ser uma referência a um mito antigo, mas no contexto do Salmo, ela serve para enfatizar o poder de Deus sobre todas as formas de vida, mesmo as mais temíveis. Interpretação: do ponto de vista teológico protestante, o Salmo 104 verso 32 revela a onipotência de Deus, um dos seus atributos incomunicáveis. A frase basta um olhar e com um simples toque enfatiza que Deus não precisa de esforço para exercer seu poder. Ele é capaz de provocar mudanças drásticas e impressionantes na criação com a maior facilidade. Essa demonstração de poder não é arbitrária, mas sim uma expressão da sua santidade e justiça.
Para os cristãos contemporâneos, este versículo serve como um lembrete da grandeza de Deus e da nossa dependência dele. Diante dos desafios e incertezas da vida, podemos encontrar conforto e segurança em saber que Deus está no controle de todas as coisas. A imagem de Deus fazendo a terra tremer e as montanhas arderem nos lembra de que Ele é capaz de lidar com qualquer situação, por mais difícil que pareça. Além disso, o versículo nos convida a reverenciar a Deus e a reconhecer a sua soberania sobre a nossa vida e sobre o mundo ao nosso redor. Devemos viver em obediência a Ele, buscando a sua vontade e confiando em seu poder para nos guiar e nos sustentar. O Salmo 104 como um todo nos chama a ver a criação como uma manifestação da glória de Deus e a louvá-lo por sua bondade e fidelidade. Veja as referências. Isaías 64 versos 1 ao 3, ó, se fendesses os céus e descesseis. Os montes tremeriam diante da tua presença, como o fogo inflama a lenha e faz a água ferver, para que tornasses o teu nome conhecido aos teus inimigos, e as nações tremessem diante de ti. Quando fizeste coisas terríveis, que não esperávamos, desceste, e os montes tremerão diante da tua presença. Este versículo de Isaías ecoa a ideia de que a presença de Deus causa tremor e transformação na terra. Ambos os versículos enfatizam o poder de Deus e a resposta de temor e reverência que ele inspira. Hebreus 12 versos 26 ao 29, aquele cuja voz outrora abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo, ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Este trecho de Hebreus conecta o tremor da terra com o poder transformador de Deus e a promessa de um reino eterno. Ele nos lembra de que a nossa fé deve estar fundamentada em Deus, que é imutável e eterno, e não nas coisas passageiras deste mundo. Essas referências cruzadas ajudam a expandir nossa compreensão do Salmo 104:32, mostrando que o poder de Deus sobre a criação é uma manifestação de sua natureza divina e um convite à reverência e à adoração. Estudo bíblico, Salmos 104 verso 33. Aqui está um estudo bíblico de Salmos 104 verso 33, conforme solicitado. Introdução: o Salmo 104 é um hino de louvor à criação e à providência de Deus. O salmista medita na grandeza e no poder de Deus manifestos em todas as coisas criadas, a luz, o céu, a terra, as águas, a vegetação e os animais. O versículo 33, cantarei louvores ao Senhor toda a minha vida. Cantarei hinos ao meu Deus enquanto eu viver, é uma resposta natural e espontânea à contemplação dessa magnificência divina. É uma promessa de adoração contínua, que se estende por toda a vida do salmista. Este versículo serve como um ponto crucial na transição do salmo, mudando o foco da admiração da criação para uma decisão pessoal de adoração e louvor. Contexto histórico. Embora a autoria exata do Salmo 104 seja desconhecida, a similaridade com o relato da criação em Gênesis 1 sugere uma profunda reflexão sobre as origens do mundo e o papel de Deus como Criador. A referência a elementos como o mar, os animais selvagens, a agricultura e as estações do ano, refletem uma sociedade agrária e uma consciência da dependência humana da provisão divina. No contexto histórico e cultural do Antigo Testamento, o louvor a Deus era central na vida do povo de Israel.
Os salmos eram usados em cultos no templo, celebrações festivas e também na devoção pessoal. A promessa de louvor contínuo, como expressa no versículo 33, representa um compromisso profundo com a fé e um reconhecimento da soberania de Deus em todos os aspectos da vida. O versículo 26 menciona o Leviatã, uma criatura marinha, que nos tempos antigos representava o caos e o poder indomável, mas que aqui é subjugado por Deus, simbolizando seu domínio sobre toda a criação. Interpretação: sob uma perspectiva teológica protestante e trinitária, o versículo 33 expressa a resposta apropriada à graça e à bondade de Deus manifestas na criação e na redenção. O louvor contínuo: toda a minha vida reflete a compreensão de que a vida do crente é um dom de Deus, e, portanto, deve ser vivida em adoração constante. Este louvor não é apenas uma obrigação, mas uma alegria. Salmo 104 verso 34. Cantarei hinos ao meu Deus enquanto eu viver implica que a adoração não é apenas um ato externo, mas uma expressão interna de amor e gratidão a Deus. Reconhecemos a Trindade. Deus Pai, Criador de todas as coisas, Deus Filho, através de quem todas as coisas foram feitas, João 1 verso 3, e que se revela em Sua Palavra, e Deus Espírito Santo, que nos capacita a louvar e adorar em espírito e em verdade. Para os crentes contemporâneos, este versículo desafia a viver uma vida centrada em Deus, onde cada pensamento, palavra e ação sejam uma forma de louvor. O louvor não se limita aos momentos formais de culto, mas permeia todas as áreas da vida, reconhecendo a presença e a providência de Deus em todas as circunstâncias. Veja as referências. Salmo 145 verso 2: Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Este versículo é um paralelo direto de Salmos 104 verso 33, enfatizando a natureza contínua e perpétua do louvor a Deus. Assim como o Salmo 104 verso 33 expressa um compromisso de louvor toda a minha vida, o Salmo 145 verso 2 leva essa ideia ainda mais longe, prometendo louvar a Deus para todo o sempre. Isso reforça a ideia de que o louvor a Deus não é apenas uma atividade ocasional, mas um estado de espírito e uma prática constante que deve durar por toda a eternidade. 1 Coríntios 10 verso 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Este versículo do Novo Testamento estende o conceito de louvor para além dos atos tradicionais de adoração e o aplica a todas as áreas da vida. Ele ensina que mesmo as atividades mais mundanas, como comer e beber, podem ser transformadas em atos de louvor a Deus quando são realizadas com o objetivo de glorificá-lo. Isso complementa a ideia expressa em Salmos 104 verso 33, mostrando que o louvor a Deus não se limita a cantar hinos ou orar, mas inclui viver uma vida que honre a Deus em todos os aspectos. Estudo bíblico, Salmos 104 verso 34. Nova Bíblia Viva. Introdução: o Salmo 104 é um hino de louvor à grandiosidade e sabedoria de Deus na criação. Ele descreve a beleza e a ordem do universo, desde a formação da terra e dos oceanos até a provisão de alimento para todas as criaturas. O versículo 34. Que meus pensamentos e emoções deixem o Senhor satisfeito, pois Ele é a minha alegria, é o clímax pessoal desse louvor, expressando o desejo do salmista de que sua própria vida reflita a glória de Deus e encontre nele a verdadeira alegria. É uma súplica para que a totalidade do seu ser, tanto o intelecto quanto o coração, agrade ao Criador, reconhecendo-o como a fonte suprema de contentamento.
Contexto histórico. Embora a autoria exata do Salmo 104 seja desconhecida, ele é frequentemente associado à tradição davídica devido ao seu estilo poético e foco no louvor a Deus. O contexto histórico e cultural reflete uma sociedade agrária, intimamente ligada à natureza e dependente da provisão divina. As referências à água, ao pasto, ao vinho, ao azeite e ao pão, versículos 10 ao 15, ressaltam a importância da agricultura e da gratidão pela abundância da terra. A menção aos animais selvagens, versículos 11, 18, 21, e aos ciclos naturais, versículos 19 ao 23, demonstra uma profunda observação e apreciação da criação como um todo. O salmista, inserido nesse contexto, reconhece a soberania de Deus sobre tudo e expressa seu desejo de alinhar seus pensamentos e emoções com a vontade divina. Interpretação: do ponto de vista teológico protestante e trinitário, o Salmo 104 verso 34 revela a busca por uma relação íntima e pessoal com Deus, não apenas através de atos externos de adoração, mas também através da transformação interior. A alegria do salmista não é baseada em circunstâncias passageiras, mas na própria pessoa de Deus. A frase que meus pensamentos e emoções deixem o Senhor satisfeito implica um processo contínuo de autoexame e rendição à vontade divina. Isso se alinha com o conceito bíblico de santificação, onde o Espírito Santo trabalha para moldar o caráter do crente à imagem de Cristo. A alegria mencionada é um fruto do Espírito, Gálatas 5 verso 22, uma alegria que transcende as dificuldades e permanece firme na fé. Para o crente contemporâneo, este versículo serve como um lembrete constante da importância de buscar a Deus em todas as áreas da vida, permitindo que Ele guie nossos pensamentos, controle nossas emoções e se torne a fonte primária de nossa alegria. É um convite a viver uma vida de adoração integral, onde cada aspecto do nosso ser glorifica a Deus. Veja as referências. Filipenses 4 verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Este versículo complementa o Salmo 104 verso 34, oferecendo um guia prático para moldar nossos pensamentos de maneira a agradar a Deus. Ele enfatiza a importância de cultivar uma mente focada na verdade, na bondade e na beleza, refletindo a natureza divina. A conexão reside no fato de que ambos os versículos incentivam o crente a direcionar seus pensamentos para o que é agradável a Deus, promovendo uma vida de alegria e paz. Romanos 12 verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo reforça a necessidade de uma transformação interior, onde a mente é renovada pelo Espírito Santo para discernir e seguir a vontade de Deus. Ele complementa o Salmo 104 verso 34 ao destacar que agradar a Deus requer um esforço consciente para resistir às influências mundanas e buscar a direção divina. A conexão reside na ideia de que a renovação da mente é essencial para que nossos pensamentos e emoções estejam alinhados com a vontade de Deus, resultando em uma vida de alegria e propósito. Estudo bíblico, Salmos 104 verso 35. Nova Bíblia Viva. Introdução: o Salmo 104 é um hino de louvor à criação e à providência de Deus. O salmista celebra a majestade e o poder de Deus manifestos na natureza, desde a formação da terra e dos mares até o sustento de toda a vida.
O versículo 35, que estudaremos, é um clímax desse louvor, expressando um desejo ardente pela erradicação do pecado e da rebelião, seguido por uma explosão de adoração a Deus. Ele serve como uma ponte entre o reconhecimento da bondade divina na criação e a necessidade de justiça e retidão no mundo. Contexto histórico. Embora a autoria exata do Salmo 104 seja incerta, ele reflete uma profunda compreensão da criação como ordenada e sustentada por Deus. O Salmo ecoa temas presentes no relato da criação em Gênesis 1, mas com uma ênfase maior na beleza e na interdependência da natureza. A menção de pecadores e rebeldes no versículo 35 sugere uma consciência da realidade do pecado e da sua oposição ao plano de Deus para a criação. Historicamente, Israel lutava constantemente contra a idolatria e a desobediência, o que pode ter influenciado a expressão desse desejo por um mundo livre da iniquidade. A menção de animais como leões, cabras selvagens e cegonhas reflete a vida cotidiana da época e a dependência do povo de Deus da natureza. Interpretação: do ponto de vista teológico protestante, o versículo 35 expressa um anseio pela justiça divina e pela consumação do reino de Deus. A frase que os pecadores desapareçam da terra e os rebeldes deixem de existir não deve ser interpretada como um desejo de vingança pessoal, mas sim como uma oração para que o pecado e a rebelião sejam eliminados da criação, permitindo que a vontade de Deus seja plenamente realizada. Esta erradicação do mal é vista como parte do plano redentor de Deus, culminando na segunda vinda de Cristo e no estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21 versos 1 ao 4. A segunda parte do versículo: louvarei o Senhor de todo o meu coração. Aleluia, demonstra a resposta apropriada à esperança da justiça divina. O louvor a Deus é a atitude central do crente, mesmo em meio à realidade do pecado e do sofrimento. A palavra aleluia, louvai ao Senhor, é uma expressão de alegria e gratidão que ressoa com a totalidade do Salmo 104, reconhecendo a soberania e a bondade de Deus em toda a criação. Para os crentes contemporâneos, este versículo nos desafia a orar pela justiça divina, a lutar contra o pecado em nossas próprias vidas e a louvar a Deus em todas as circunstâncias, confiando em sua promessa de um futuro livre do mal. Veja as referências. Apocalipse 21 verso 4, ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Este versículo ecoa o desejo expresso no Salmo 104 verso 35 pela erradicação do sofrimento e do mal, associando-o à consumação do reino de Deus. Ele oferece uma perspectiva escatológica, mostrando que a esperança do salmista se cumprirá plenamente no futuro. Romanos 8 versos 19 ao 23, a natureza criada aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pois a natureza foi sujeita à futilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência e será liberta para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção de nossos corpos. Este trecho de Romanos conecta o anseio por justiça e redenção expresso no Salmo 104 verso 35 com a esperança da transformação final da criação. Paulo argumenta que toda a criação geme sob o peso do pecado e aguarda a redenção final,
quando os filhos de Deus serão glorificados e a natureza será restaurada à sua perfeição original. Essas referências cruzadas expandem a compreensão do Salmo 104 verso 35. Mostrando que o desejo pela erradicação do pecado e da rebelião não é apenas um anseio pessoal, mas um anseio compartilhado por toda a criação, que aguarda a redenção final em Cristo. Elas também reforçam a importância da esperança escatológica na vida do crente, incentivando-nos a perseverar na fé e no louvor a Deus, mesmo em meio às dificuldades do presente.